Olá, começa agora o programa Análise Direta aqui pelo HIT Notícias para o Brasil todo e mais 55 países, transmitindo diretamente dos estúdios de São Paulo. Afinal, você sabe como é e o que é a culinária libanesa? A culinária libanesa é um conjunto de pratos e costumes culinários dos habitantes do Líbano. Essa cozinha é extraordinariamente diversa. Ela tem especialidades próprias e adaptadas dos diferentes países ao seu redor. Hoje nós vamos conhecer um chefe libanês que trará dicas para quem gosta de cozinhar e quer aprender um pouquinho sobre essa culinária. Seja bem-vindo, Jorge Barakat. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece pela sua atenção. E, bom, você não é brasileiro, né? Eu sou importado. É importado? Me importei há 12 anos. Você se importou? Me importei há 12 anos atrás. Eu estou há 12 anos aqui no Brasil. Eu sou libanês. Hoje eu sou naturalizado também, aqui brasileiro. Já tenho uma filhinha pequena também, assim, que é brasileira. Líbano brasileira, vamos dizer. A gente tenta o máximo possível de dar para ela um pouquinho, sempre tento de passar para ela um pouquinho sobre os raízes libaneses para a gente não perder e a gente continuar cultura, né? É importante cultivar isso, né? Exatamente. Como o Brasil tem bastante cultura boa, o Líbano também tem bastante cultura boa, essas duas culturas acabam, no fim da conta, dando mais valor para a humanidade, assim, duas culturas diferentes, mas também se encontram em muitos pontos. Verdade, tem bastante libanês aqui no Brasil, né? Dizem que é a maior comunidade libanesa fora do país. Ah, é? Nós temos no Líbano 4 milhões de libaneses, e tem aqui no Brasil, entre libaneses e descendentes de libaneses até terceira ou quarta geração, são mais de 10 milhões contados. Nossa! São 10 milhões. É a maior realmente migração e comunidade libanesa que existe fora do país. No mundo inteiro. No mundo inteiro, aqui é o Brasil. É interessante isso. Por que você acha? Por que você acredita que tanto libanês gosta de vir para o Brasil? Para o Brasil, de verdade, as primeiras imigrações que começaram na época dos otomanos, turcos, até os libaneses, ou tudo que vinha por lá já era chamado turco, porque chegava para cá com passaporte turco, então era todo mundo, libanês, sírio, palestino, era todo mundo chamado turco, até numa novela passou assim, o cara falando, eu não ser turco, eu ser libanês. Exatamente. Eu lembro dessa novela, ele falava, turco não, ele ser libanês. Isso, fomos chamados de turcos aqui. A imigração veio para Estados Unidos, que era para eles, naquela época de 1892, nas primeiras imigrações, era os mundos das Américas. Então, chegava aqui no porto, descia, umas partes desciam em Argentina, outras em México, outras partes desciam em outros lugares. Era para eles aqui o mundo das Américas. Então, ficavam aqui, por coincidência ou não, depois passavam assim mensagem, conseguiam se comunicar, depois muito tempo assim com a família. Quem tinha família lá trazia para cá e assim foi crescendo. Até eu acho que também os libaneses, os árabes em geral, mas também os libaneses em boa parte, foram uns dos pioneiros a descobrir também o interior. Até se você hoje vai até as Amazonas, tem libaneses. Para uns interiores bem pequenos de São Paulo, interiores de Minas Gerais, também tem famílias de origens árabes ou libaneses também, que acabou se misturando com os brasileiros. E alguns também que são de origem árabe acabaram ser abrasileirados, em termos que chegava no porto e perguntava para ele, o que é o seu sobrenome? Aí o cara falava Barakat, o cara entendia Bacará. Aí colocava Bacará, Baracá, qualquer coisa, aí acabou bastante sobrenomes acabaram sendo abrasileirados. Pela época o cara não sabia falar português, sabia explicar para ele o sobrenome, eu escrevia direitinho, eram todos os passaportes em turcos. Então não tinha. Hoje nosso passaporte tem árabe, francês, inglês, ou árabe em latino, entendeu? Dá para identificar. Então bastante das famílias também foram imigrando assim sobrenomes que acabaram perdendo um pouquinho da sua originalidade. Isso aconteceu também com a colônia italiana também. Eu sou de também, família italiana e o meu sobrenome tem com diversas grafias diferentes. Exatamente. Eu acho que nessa imigração antiga acabou perdendo um pouquinho mais.
Então, eu acho que bom que eles gostaram do Brasil, porque eu também gostei muito. Gostou? Tanto que Foi ficou, bom, casou. Fiquei, casei, tenho uma filha pequena, graças a Deus, a Luísa, de 3 anos e meio. Então, estou aqui há 12 anos, começando legal. aqui há pouco tempo, há 5 anos que estou no ramo de culinária, que vim montar um restaurante, porque quando cheguei... Quer saber um pouquinho da minha história? Quero saber um pouquinho, eu quero saber primeiro, por que você resolveu vir para o Brasil? De verdade, eu sou engenheiro mecânico. A minha formação, quando eu me formei na faculdade, eu sou engenheiro mecânico. A minha primeira formação é em engenharia. Me formei no ano 2000, aí depois, em 2004, fui convidado por uns primos, que chamassem o Brimo. Aí, por uns primos, eu fui convidado para conhecer aqui o Brasil. Na época, eu trabalhava como engenheiro e tudo, até me preparava para outras posições. Eu vim para o Brasil, achei o comércio lindo, achei o Brasil muito, muito legal. Eu tive a oportunidade naquela época, também em busca de uma oportunidade melhor, para te falar a verdade. Aí fiquei aqui no Brasil. Em 2006 queria abrir uma coisa com o ramo culinário. Todo mundo falou para mim, mas tá maluco, você é engenheiro, querendo abrir uma coisa no ramo culinário? Olha, o ramo de comércio, como vai bem, todos os primos têm uma lojinha. Então, aí na época trabalhei com... Os primos sempre têm uma lojinha, né? Aí abri uma lojinha de confecção, na época eu trabalhei em confecção, trabalhei em comércio, mas eu nunca me achava naquilo realmente assim, como se fosse um dom meu. Porque sempre fui apaixonado pela culinária, assim, apesar de ser engenheiro, sempre me apaixonei pela culinária. A história assim que veio assim pela culinária até onde eu cheguei hoje, veio que por curiosidade desde criança. Eu deixava minha mãe, esperava que ela saía da casa, ia para a casa dos meus avós, eu era um pouquinho mais rebelde. Vamos lá para a casa dos seus avós. Não quero. Aí fugia da casa. Mas era vilarejo pequeno, que nem o interior aqui de São Paulo. Então, ela ficava despreocupada, me deixava na época lá em casa. Chegava em casa morrendo de fome, aí queria fazer arroz cabelo de anjo. Queimava o cabelo de anjo, queimava o arroz, panelas queimadas. Não deu certo, eu vou fazer uma batata frita. Aí esquentava muito o óleo, colocava aquela batata com água, pegava fogo. Ela chegava doida, querendo bater em mim, eu fugindo. Então, mas você tinha essa curiosidade? Curiosidade. Começou assim, tudo por curiosidade, quando eu era pequeno. Quando foi crescendo mais jovem assim, quando é mais jovem, comecei a ter mais curiosidade um pouquinho sobre alguns pratos doces árabes que eu queria fazer, que a minha mãe nunca fez para nós, assim, doces árabes. Era fazer o básico. Mas eu queria sofisticar um pouquinho, aí começava a pegar receita daqui, receita de lá. Com 16, 17 anos, aí queria fazer alguma coisa em casa assim diferente. Na época que eu fui estudar engenharia, eu estava na República, a minha família é do norte do Líbano, eu morava no norte. Quando foi para a faculdade libanesa lá em Beirute para fazer engenharia. Então era uma viagem de mais ou menos daqui para Campinas, 2 horas mais ou menos em torno. Aí não dava para ir e voltar todo dia. Eu morei numa república lá. Era a condição da minha mãe, assim, de fazer, lavar roupa e tudo. Se eu ajudava ela a preparar minha comida da semana, para levar minhas marmitas. Então era eu preparar com ela as marmitas para ela conseguir lavar minha roupa e as coisas para adiantar. Juntava tudo para fim de semana para ela lavar. E onde a gente batia bastante papo, eu e ela, colocava papo atualizado, e por lá comecei a pegar um gosto. Gosto pela culinária. Antigamente, aí no início, no primeiro ano, no segundo ano, ela preparava tudo. Eu levava tudo, só esquentava no micro-ondas e comia. Até a gente morava em várias pessoas na República e chamava todo mundo adorava. Depois aí começou assim, eu não vou fazer para você mais a comida é por inteiro, vou fazer em parte. Assim, eu faço o preparo, você finaliza. Aí começamos a fazer o preparo, eu finalizava lá na República. E depois que me formei, finalizei, acabei, viajei na Arábia Saudita, trabalhei 2 anos lá. Era muito chato, assim, a culinária. Não posso falar de uma culinária chata, mas lá era uma culinária muito repetitiva. Eles gostam de um prato bem tradicional de lá, chama kapsa.
Kapsa é uma mistura de arroz com bastante temperos, cardamomo, pimenta do reino, bastante temperos. Eles colocavam aquele arroz basmati, que é um tipo de arroz tipo arbóreo, barbolizado. É um arroz lá mais oriental. Eles colocavam um arroz basmati com cordeiro, ou um carneiro, ou frango, tudo junto, assim, numa panelona. Colocavam a água e fechavam. 45 minutos, o prato está pronto. Colocavam naquele pratão, todo mundo sentava ao redor do pratão e comia. É uma tradição legal que eles se sentam todo mundo para comer. Mas aquilo era legal nos primeiros 2, 3 dias, uma semana. Depois enjoava, aí né? dava uma enjoada. Comecei, mãe, eu queria fazer uns pratos aqui. Também morava lá na Arábia Saudita, trabalhei era uma empresa libanesa que abriu lá. Eu trabalhei lá com os libaneses e também no mesmo lugar, na mesma casa que a gente morava, eram jovens também libaneses. Aí começava, queria fazer arroz com lentilha, que é mjadra. Aí quero fazer arroz com lentilha. Aí ela explicava os passos por telefone, eu ia lá direto, fazia, aquilo ficava uma maravilha. Aí as pessoas adoravam. Aí todos os pratos praticamente vieram mais apurados em termos de eu fazer na Arábia Saudita. Em 2002, 2003 voltei para Líbano. Continuei morando numa república, trabalhava também em Beirute, morei assim numa república trabalhando em engenharia. Eu também era a mesma coisa, ou fazia prato, ou na época namorava, ia para a casa da sogra, aí comia lá, ou ajudava para fazer os pratos, essas coisas. Quando vim para o Brasil, morei com uns primos, que eu tenho muito carinho por eles. Me hospedaram, como era solteiro, eles estavam solteiros na época, então moramos todos os primos juntos. Os primos. Aí a gente competia, entre aspas, assim, quem fazia hoje o jantar. Cada dia a gente fazia um prato diferente, típico, eles criavam alguns outros pratos também, mas toda vez esse gosto pela culinária foi apurando dia após dia. Quando quis abrir em 2006, realmente alguma coisa sobre a culinária, me falavam que você está louco, você ainda não sabe o que é um chefe de cozinha, você não sabe nada disso. Por que não testa o comércio, que é mais fácil? Mas em 2011 tinha certeza que realmente não era meu caminho, que nem qualquer primo. Abri uma lojinha de aí. Minha lojinha um Tua lojinha era uma outro tipo tipo de lojinha. Exatamente, era outro tipo. Nessa época comecei a testar vários pratos, chamar pessoas. E todo mundo começou a falar, nossa, é uma delícia. Aí eram brasileiros, junto com libaneses, os árabes também, assim. Aí chamava e as pessoas adoravam, falavam, você tem que abrir restaurante, onde eu tive mais certeza. Nessa época, em 2011 para 2012, fechei o meu comércio, fui para Líbano, aí que eu fiz curso de culinária, de gastronomia, bem forte. Aí trabalhei com chefes mais conhecidos, renomados lá na região, assim. Peguei coisas que a minha mãe, por costume, não faz em casa. Também coincidiu que em 2012 nasceu a minha filha. Então a minha mãe veio para dar força. Ela me deu mais força que deu para minha esposa na época, para bebezinha. Para te ensinar. Aí a gente trabalhou muito em conjunto. Então hoje a minha culinária tem muito sucesso por ser uma culinária caseira, de aspecto caseiro, apesar que hoje nós, graças a Deus, nós temos bastante demanda, nós já viramos para um volume maior do que ser caseiro, mas eu faço de tudo para manter a nossa culinária caseira. Então, quando você já entra, um libanês vê, fala, nossa, esse charutinho desse tamanho eu só vi a minha avó fazendo. Então, porque esse já o aspecto que eu quero sempre deixar na nossa culinária é uma culinária libanesa. Muito legal. Eu vou fazer uma pausinha agora para o intervalo, mas a gente volta já já, conversando mais com esse chefe que está aqui, libanês. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o chefe Jorge Barakat. É libanês, né? Primo? Brimo que fala, brimo? Com B. Brimo. É que na nossa língua não tem P. Ah, é? Nas nossas alfabetas. Nosso alfabeto é de 28 letras. Aí só que tiraram um P dele. Então tudo P vira B. Vira B. Que nem o Paulo vira Paulo.
É engraçado isso. É engraçado. Você se lembra do primeiro prato que você fez? O primeiro prato que eu fiz, quando eu comecei, aí fazia um prato por dia. Mas o primeiro prato que aí marcante foi o kafta ao molho. É um prato que eu gostava muito. Aí foi o primeiro prato que eu trabalhei com ele comercialmente. É um conjunto de kafta. Vou explicar um pouquinho sobre as variedades de kafta daqui a pouco. Aí é kafta com batata junto, tomate, molho de tomate fresco, vai tudo ao forno e acaba saindo aquele kafta bem suculento. Diferente daquele kafta que a gente conhece assado, que é uma mais, variedade. aquela fica bem sequinha, né? Ela fica um pouquinho mais sequinha. Então, esse foi o primeiro prato que sempre acompanha o arroz cabelo de anjo. Na nossa culinária não existe o arroz branco como arroz branco só. É um arroz que sempre tem cabelo de anjo, aquele macarrãozinho pequeno. Fica misturadinho com o arroz, né? É uma delícia. É engraçado, quando eu vim aqui, eu vi uns brasileiros comendo assim, um arroz com macarrão. Falei, nossa, arroz com macarrão. E até porque nunca tinha me tocado que nós fazemos a mesma mistura de outra maneira. Verdade. E aí a gente pega o cabelo de anjo, aí quebra ele, aquele ninho, aquele macarrão ninho bem fininho. Aí a gente quebra ele na manteiga, coloca o arroz branco por cima, tempera com um pouquinho de sal, coloca água suficiente para o arroz cozinhar. E aí já esse é o nosso arroz de dia a dia, que nem o arroz branco aqui para o Brasil. No dia a dia vocês têm esse costume? Isso, nós temos o costume de ele acompanha tudo que é molho. Então vai acompanhar o feijão ao molho, vai acompanhar a kafta ao molho, vai acompanhar todos os pratos que também pegam coalhada. Nós temos bastante costume de comer pratos com coalhada, com iogurte, essa coalhada assim, que o brasileiro não tem. Até uma vez assim, quando a minha mãe veio em 2009 a primeira vez me visitar, já estava aqui, eu tudo feliz que a minha mãe vai fazer para mim capelete na coalhada, chamei um amigo, dos melhores amigos, falei, hoje minha mãe está fazendo um prato bem especial. Aí a gente foi lá para casa para ele comer e só vinha ele. Eu já comi 2 pratos, de tanta saudade daquele prato, na época não cozinhava tudo. Aí ele mal comeu o prato dele, só comeu aquele arroz lá de lado. Aí, mas você não gostou? Aqui a gente não tem costume de comer coalhada quente. Então, tudo que é molho acompanha esse arroz. Um dos primeiros pratos que eu fiz, que teve um belo sucesso, é kafta ao molho. E hoje é um dos pratos que as pessoas procuram, que kafta geralmente é procurada. A kafta é procurada. Só que a minha kafta é um pouco diferente do que a kafta que o brasileiro abrasileirou. E em vários programas que nós fizemos a kafta, mostrei para eles que a kafta não precisa de ovo, de farinha de rosca, essas coisas para pegar liga. Somente escolher a carne certa, com um pouquinho de teor de gordura, bem moída, junto com cebola, os temperos árabes, um pouquinho de salsa, que ela acaba pegando liga. Aí, pega sozinha Pega liga? sozinha a liga. Só com a gordura da carne? Com a própria gordura da carne. O brasileiro, assim, já vi várias receitas de outros chefs que fizeram aqui. Aí eles colocam um ovo, colocam farinha de rosca, imaginando que aquilo vai segurar mais o aspecto da carne. Só que o teor de gordura certo dentro da carne, que eu uso geralmente colchão duro, com um pouquinho de capa de filé, ele dá um sabor bem saboroso para a carne e também ele dá uma liga suficiente e é necessária para isso. Que legal, eu não sabia disso. Vai muito brasileiro lá no seu restaurante? Hoje, eu tinha uma unidade lá no Brás que ia 50-50, ia 50% brasileiros, 50% mais libaneses. Hoje, na Chácara Santo Antônio, na nossa unidade de Chácara Santo Antônio, vai 99% brasileiros, se passar 1% de libaneses, daqueles que vão lá para prestigiar a gente, que já eram meus clientes desde o Brás. Nós, realmente, hoje eu atendo bem mais brasileiros do que libaneses. E, graças a Deus, caiu muito bem a minha culinária dentro do gosto deles, que hoje o restaurante lota. Que todo legal. dia aqui lá para ir. A comida libanesa faz bastante sucesso aqui no Brasil, né? Os brasileiros gostam, né? De verdade, algumas pessoas olham e não entendem por que é comida libanesa. E
porque nós colocamos Shahia Lebanese Cuisine para falar um pouquinho que é a nossa culinária um pouco mais diferenciada da culinária árabe. Só que, realmente, quando a pessoa sabe, comida libanesa, tem que explicar para ele que é uma comida árabe. Aí, já entendi. Mas por que nós colocamos mais comida libanesa? Porque, em grande maioria dos restaurantes aqui em São Paulo, colocam comida árabe. Seja ele a pessoa sírio, palestino, libanês, qualquer pessoa, qualquer chefe de cozinha que acaba abrindo, qualquer pessoa que entra nesse ramo de culinária e acaba colocando ali cozinha árabe, ou cozinha tradicional árabe. A cozinha libanesa, que eu me orgulho muito assim de ver dessa cozinha, ela faz parte também da cozinha árabe, que eu devo. E, de verdade, a cozinha árabe deve muito para a cozinha turca, como os turcos dominaram bastante a região lá para muitos anos, para bastante tempo, os otomanos. Então, a culinária pegou bastante coisas, até alguns pratos vêm de origem turca ou também de origem iraniana. Por exemplo, kafta, a origem da palavra kafta é kufta, que é um moído. Então, não é somente a carne moída, entendeu? Que pode ser kafta. Pode ser frango moído, aí virá kafta. Pode ser legumes moídos, pode fazer eles de alguma maneira que virá kafta, entendeu? Então, não é especificamente aquela carne que a gente vê. Então, a culinária árabe foi uma culinária que ela pegou bastante da culinária turca, da culinária armênia, de várias culinárias que na época que houve o Império Otomano, então pegando assim, estava dominando tudo, ela virou uma culinária da região que falava língua árabe. Até podemos falar que a culinária do Egito, que é o Egito lá na África, é uma culinária árabe, porque eles também falam árabe. E tem vários pratos que são muito diferentes da gente. Tem uma forma deles fazer o falafel de uma maneira bem diferente do falafel que o libanês faz, do falafel que o sírio faz. Então, a culinária libanesa é uma parte da culinária árabe, que nem a culinária baiana faz uma parte da culinária brasileira, mas ela tem as suas próprias particularidades. A culinária árabe, a culinária libanesa por si, ela tem uma variedade grande de pratos, também que eles pegaram um pouquinho do Ocidente, porque sempre o Líbano foi mais aberto para o Ocidente dos outros países, e acabou suaviando um pouquinho com os temperos. Porque o Ocidente geralmente ele tem tempero mais suave, ele trabalha com temperos assim, os europeus trabalham com temperos com toque mais suaves. Então, por exemplo, é pouco que você vê na Itália ou na Europa uns temperos muito fortes. Aí de você não aguentar, não, são toques de temperos mais suaves. Então a nossa culinária libanesa acabou migrando um pouquinho para esses toques suaves. Não deixa de ser assim que algumas regiões também dentro do Líbano, eles têm toques de temperos mais acentuados. Por exemplo, o sul do Líbano, que é mais perto do Israel, da Palestina, eles gostam muito de exagerar no cominho. Então eles têm o toque do cominho mais forte. Até porque algumas pessoas, quando chegam no nosso restaurante, perguntam: você trabalha com cominho muito? Sua carne tem mais gosto de cominho? Eu falo: eu não trabalho nada com cominho. Então, a minha região norte do Líbano é uma região que assim, ela é mais suave em termos dos temperos. Mas cada região, até dentro do Líbano, por ser pequenininho, Líbano tudo é 10.500 quilômetros quadrados. Então, imagina, bem pequeno. Cada região ela tem sua própria particularidade em termos de culinária. Então, a culinária libanesa faz parte dessa culinária geral árabe, mas ela tem toques mais suaves. E nós queremos realmente remeter para uma culinária libanesa que eu apresento no meu restaurante, para falar de um diferencial que eu tenho. Não é somente mais um restaurante de comida árabe abriu aqui. É uma comida árabe com um toque especial, realmente com um toque libanês mais especial. Que seria, então, um pouco mais suave. Me fala de alguns pratos, um pouquinho de alguns pratos. Primeiro, qual é o prato preferido pelos brasileiros? Por exemplo, na minha mesa lá, vamos lá. Aí na minha mesa hoje que eu servo um buffet à vontade, temos mais ou menos 16 variedades de frio com 16 variedades de quente. Um dos pratos frios mais preferidos que vai bem são o hummus, que todo mundo conhece, que é o grão de bico moído com pasta de gergelim, coalhada seca, todo mundo já conhece.
eles vão muito, está tendo muita aceitação de ser o nosso quibe cru, que assim, como vou falar, humildemente, o meu quibe cru é o melhor de São Paulo. Aí eu posso me caracterizar, eu falo, não é só porque eu falo que é meu melhor, porque realmente os clientes falam, relatam bastante isso, que meu quibe cru, nosso quibe cru é um dos melhores. A minha região lá do Líbano, chama Zarta, ela é a região mais conhecida em termos de quibe. No Oriente Médio e também assim no Líbano. Então, nossas especialidades é bastante quibe lá. Quibe frito é uma das coisas que as pessoas gostam. É uma delícia. O esfirra que o brasileiro gosta. Sim, o brasileiro adora esfirra. Até estava contando para você, quando cheguei em 2004 aqui, um dos funcionários lá, dos meus primos, queria se comunicar comigo no primeiro dia. Eu não falava português, ele não falava nem inglês nem francês, que eu domino, nem falava árabe, então ele olhava para mim e falava quibe, esfirra, quibe. Eu acho que ele estava profetizando naquela época. Profetizou, sim. Eu acho que até em 2004 tinha chegado no primeiro dia, não era no meu projeto abrir o restaurante na época. Então, ele adivinhou. Quibe, esfirra, nossa esfirra é também diferencial, porque a massa é bem leve. Charuto folha de uva que todo mundo conhece. Até é engraçado, alguns descendentes chegam para lá e falam: nossa, esse charuto eu só me lembra da minha avó. Me dava tanta saudade da minha avó, que são descendentes, porque tem bastante que são já descendentes de segunda ou terceira geração. Lembrava que a avó juntava todo mundo aqui em casa, para todo mundo enrolar aquele charuto. E a gente enrola muito charuto folha de uva. Charuto de repolho, kafta assada. Nós temos um feijão, como sabemos que o brasileiro gosta muito de feijão, é do prato diário dele. Nós fazemos um feijão usando feijão branco. Ele é um feijão branco que ele é cozido com cebola e alho, com temperos que a gente coloca canela, que nossa culinária vai bastante canela. Aí tem aquele cheiro assim de especiarias que dá mais. Que delícia! Aí na hora que você entra, tá cheirando bem gostoso aqui. Aí a canela que acaba perfumando muito, a gente cozinha ela com canela, folha de louro, tudo, e finalizamos com molho de tomate fresco. Então, o feijão branco dá um tom adocicado um pouquinho para aquele prato, muda um pouquinho do feijão que o brasileiro conhece totalmente. E acaba dando um sabor bem saboroso, assim, bem diferenciado. Um dos pratos que as pessoas também procuram no nosso restaurante. Agora, você estava falando que o quibe cru é o melhor de São Paulo? Foi isso que você falou? Eu posso falar até o melhor do Brasil. Qual é o diferencial dele? Por que ele é o melhor do Brasil? Eu vou falar do segredo. Não precisa falar o segredo, mas eu digo assim, ao paladar das pessoas, qual a diferença? Assim, nós servimos até hoje, lá, em 6 meses na Chácara Santo Antônio, eu servi em média de mais de 12 mil pessoas lá na Chácara Santo Antônio. Aí, eu acho dos 12 mil, uma pessoa que falou, essa carne é muito mole para meu gosto. Que a gente pega a carne, além que eu limpo a carne, tiro tudo assim, ela vira patinho bem limpo, eu uso o patinho só, sem gordura nenhuma. A gente processa ela, além de moer, a gente processa ela em temperatura bem congelada. Então, aquela carne sem adição nenhuma de corante nem nada, na hora que ela sai da cozinha, sai uma carne vermelha. É onde a gente também dá um valor para o trigo. Meu trigo é um trigo importado, que eu uso no quibe cru e no tabule. Um trigo importado, um trigo assim branco. Então, a carne mantém aquele aspecto vermelho, pouco trigo no quibe cru. Não tem temperos assim que as pessoas gostam de colocar cebola, salsa, não sei, entendeu? Vai colocando um montão de coisa de hortelã dentro daquela carne e você vê aquela carne ficando escura, preta, verdade, não sei o quê. Escura mesmo. Entendeu? Eu de verdade não tenho coragem de comer uma carne daquela. Ou daqueles que eles colocam bastante trigo. O quibe cru original tem que ser trigo claro, fino, branco. Um trigo já é da especialidade. Esse trigo eu compro dos empórios que trazem lá do Líbano importado. É totalmente importado lá do Líbano. Por isso o quibe cru nosso já sempre é vermelho, que dá gosto de você ver. Ele é processado, não é somente moído. Então você não sente só uma carne moída. Ela vira um patê, querendo ou não.
Mas ele é um patê bem saboroso, até porque a temperatura é bem congelada, assim, bem geladinho, entendeu? Então derrete na boca com um pouquinho de azeite, um pouquinho de hortelã por cima, um pouquinho que de delícia, cebola tá me para dando quem gosta, já perfuma perfeitamente. Dá água na boca, só de você falar. Eu vou fazer uma pausa agora para o intervalo. Pena que você não trouxe. Se você tivesse trazido, a gente ia aproveitar e eu ia comer um pouquinho aqui no intervalo. Mas, como não trouxe, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitindo para o Brasil todo e mais 55 países. Eu estou conversando hoje com o chefe de cozinha libanês, é o Jorge Barakat. Vamos falar um pouquinho sobre os doces, a gente falou bastante sobre os pratos salgados, né? Os doces árabes que a gente conhece assim como doces árabes, eu tirarei o chapéu realmente para os sírios. Os sírios são os melhores que desenvolveram essa parte de doce que a gente conhece hoje. Os folhados, os ninhos, os outros doces. Os libaneses mais a culinária, assim, a confeitaria libanesa, eles partiram para alguns outros tipos de doces, que são um pouquinho dos doces que é o ataif, alguns doces que é doce de queijo, sofisticaram um pouquinho o doce. O doce mais comum que a gente conhece aqui no Brasil, os folhados árabes, os ninhos, aqueles bonitos, que vêm recheados com damasco, já vem amêndoas, o nome, né? amêndoas, nozes, tudo. Também assim que de originalidade desses folhados, vem também recheados com pistache. Infelizmente, porque até lá a região da Síria, a região do Irã, tudo, é uma região bem conhecida com pistache. É um dos exportadores de pistache para o mundo, especialmente o Irã. Mas como chega para cá muito caro, então acabaram trocando um pouquinho o recheio do pistache pela castanha de caju, que tem mais facilidade de achar um pouquinho pelas nozes. Então os doces são podemos chamar assim de doces sírios mesmo. São os doces árabes, doces folhados, doces sírios. A base, para quem gosta de fazer os doces em casa, não é um bicho de sete cabeças. Facilitaram assim, você acha no supermercado uma massa que é massa filo, não é a massa folhada, tem que prestar atenção entre a massa folhada e a massa filo. Qual a diferença? Então, a diferença é que a massa folhada é uma massa que é manteigada, é uma massa de verdade de origem francesa, que vem amanteigada, quando você coloca no forno ela vai folhear, ela vai virar uma folha, vai ficar grande. Essa vai mais assim para croissant, ela vai melhor assim para a confeitaria francesa, para a confeitaria europeia. Então a massa filo é uma massa que eu chamo ela de massa boba porque ela é feita somente de sal, de farinha com um pouquinho de sal, açúcar e água, que eles descansam, eles vão abrindo, os confeiteiros, eles vão abrindo a base de maisena, a base de amido de milho. Então ela vai abrindo, colocando ela assim, eles vão colocando um em cima do outro, como tem amido de milho entre uma e outra, o amido de milho ele dá uma sustância, a massa fica mais forte, mas ela vai abrindo, virando uma folhinha, bem fininha. Bem fininha. Ela vira mais fina do que uma folha de cigarro também. Aí, então, até ela é bem sensível. Eles geralmente não vão separando folha de outra. Então, você pode pegar massa filo, que você achar em facilidade em qualquer supermercado um pouquinho mais grande, de alguma marca que você consegue trabalhar, que você acha. Pega essa massa filo, corta em quadrado ou do formato que você gostaria. Pode ser um formato meio quadrado. Para o recheio, pode pegar castanha de caju, pode pegar nozes. Para quem gosta assim sofisticar muito, tem o poder hoje em dia de comprar pistache, pode comprar pistache cru. Moe com um pouquinho de açúcar, é que a gente usa muito nos nossos doces, são os perfumes, que é água de rosas, água de flores, que são perfumes, que são perfumes importados que a gente trabalha. A gente chama de perfumes, mas são assim aromas, né? Mesmo, aromas. Que são água de rosas, água de flores. Os originais mesmo são feitos com um pouquinho de água de rosa, água de flores, só para dar aquele perfumada que você sente no doce. Por isso que é tão perfumado o doce sírio, né? Aí, então, para o recheio, se coloca essa mistura de nozes ou de castanha de caju moído com um pouquinho de açúcar, não é muito, um pouquinho de açúcar porque depois vai entrar no forno, um pouquinho de açúcar, se tiver a oportunidade de colocar aroma ou comprar de algum empório árabe,
Aí a aroma você coloca, mistura, coloca dentro dessa massa filo, que ela já vem em camadas, ela vem mais ou menos 6 ou 7 camadas, então você não precisa abrir, ela já está pré-aberta. Aí você coloca assim e dobra no meio, ou deixa ela com o dedinho aberto, de qualquer maneira. E o doce árabe, eu ela acostumo... folheia sozinha ali? Ela já, porque elas são folhas intercaladas, são folhinhas pequenas, bem fininhas. São mais ou menos 7 a 8 folhinhas lá. Então, na hora que você coloca, elas colocam a manteiga derretida, manteiga, tá? Manteiga, não é margarina. Manteiga derretida, de preferência com certeza sem sal, para não pegar o sal nele. Aí coloca a manteiga derretida lá e manda para o forno. Ela vai assando e essa folha, a manteiga vai entrar entre as folhas e ela vai ficar crocante. As nozes vão... Exatamente, os nozes que estão lá vão tudo, aí ela vai ficar crocante. Eu costumo dizer, para quem sabe comer assim, doce árabe ele é um doce, não é tão calórico. Ele é um pouco mais calórico, feito originalmente, porque ele é feito com manteiga um pouquinho superior do que a manteiga da garrafa. Imagina a manteiga da garrafa quando é pura, a manteiga nordestina. É bem pura. Então, a manteiga que se usava na manteiga animal, ela é uma manteiga ainda um pouco mais pura do que a manteiga da garrafa, com impuridade quase zero. Eles colocam por lá, isso é a única coisa que dá uma caloria a mais em termos de assim. Só que quando vai mandar para o forno, para assar, ela vai pegar somente a manteiga que ela precisa. Então, se você colocou muita manteiga, não se preocupe, porque ela vai pegar a manteiga que ela precisa, o que ela não precisa vai ficar no fundo da assadeira. Aí você pode coar, tirar e usar de novo. Então, ela pega somente a manteiga que precisa. Ao lado, sempre tem que ter assim, um melado bem fresco. O que é o melado? É a base mel, mas só que não é o mel que a gente conhece aqui. Ele é ele é uma redução de açúcar. Para cada quilo de açúcar, a gente coloca meio litro de água, coloca no fogo, começa a mexer para ele reduzir, para ele ficar um pouquinho reduzido. Quando já começar a ferver, a gente coloca um pouquinho de limão para ele não cristalizar. E com isso a gente vai finalizando assim 4 minutos, desliga. Quando ele esfria, joga em cima daquele doce para ele pegar. E também ele pega somente a quantidade certa. Então, querido telespectador, quem não quer engordar muito, aí pode comer o doce árabe, mas não coloca mais mel por cima, porque ele já está adocicado. Ele já é suficientemente assim, adoçado. Exatamente, adoçado. Bom, aí eu sempre coloco mel em cima. Todo mundo gosta. Aí fica muito bom. Fica muito bom. Para quem não quer engordar muito, aí eu já está preocupado com as calorias, não coloca mel, porque já está suficiente adoçado mesmo. E é saudável, né? Porque amêndoas, nozes, né? Não vai leite. São saudáveis. Não vai leite, não vai ovo, não vai nada disso. Então, até a durabilidade dele é 45 dias depois de ser fabricado. Ele dura muito. Verdade, bastante, né? Você tem novidades aí para o ano que vem? De ano que vem, assim... Pratos novos? Pratos novos... A gente tem todo dia pratos novos lá na Charria. Eu recuso de ficar com um buffet estagnado. Só isso que tem, e só isso vou servir 365 dias ao ano, como outros buffets fazem, infelizmente não. Porque a nossa culinária é uma culinária ampla, grande. Tem muitas oportunidades para fazer demonstrações de vários pratos. Então, vira e mexe, estamos com pratos novos, com novidades lá. Quando eu não consigo colocar no buffet, eu vou pessoalmente para as mesas, vou apresentando o prato para os clientes, que faz toda a diferença no nosso restaurante, esse contato direto. Sim, porque as pessoas já esperam, já explico, já faço. Exatamente. Aí, então, as pessoas vão... Porque muitas vezes a gente coloca um prato novo no buffet e vê que a pessoa nem tocou porque não entendeu o que é. Então, a gente pega e vai lá, mostra. Tem novidades em termos de negócios. A gente está estudando a possibilidade de abrir mais franquias agora. Já tem certos investidores que estão em conversa. A gente está analisando as propostas que a gente vai, para o ano que vem, ampliar. Continuando com toque caseiro, porque vou continuar com
tocando assim a cozinha, vou continuar assim me administrando. É o seu diferencial, né? Meu toque diferencial. caseiro é sempre mais gostoso, né? Exato. Até imagina assim, um bolo caseiro como pegou sucesso, então... Verdade. Comida árabe com toque caseiro vai pegar muito. E deve ser uma delícia mesmo. Você quer deixar os seus contatos aí de redes sociais, as pessoas que quiserem te contatar, perguntar certo. mais sobre a culinária libanesa? Pode assim, quem estiver em São Paulo a possibilidade ou quem queria fazer eventos, nós temos parte do catering, a gente vai com nossa estrutura toda até sua casa, seu evento, seu buffet para fazer. Nós fazemos bastante até, graças a Deus, agora esse mês nós estamos um catering por dia. A gente está saindo assim, nós temos tudo preparado. Nossos contatos, assim, o nosso restaurante Shahriya fica na rua Paul Valery, 121, na Chácara Santo Antônio, perto de Santo Amaro. Nosso telefone de lá é 2537-3337, 2537-3397. Nosso site é shahriya.com.br. Nosso Facebook é Shahriya Bon Appetit, ou Instagram também Shahriya Bon Appetit. Que legal. E aí, quem quiser contatar você também pode, né? Se tiver alguma dúvida sobre a culinária libanesa. Sempre o que eu costumo dizer, na minha culinária não tem segredo. O segredo é a forma que você trata o prato, a forma que você apresenta aquele prato com amor. Então, o único segredo é aquilo. Muito legal. Nossa, adorei a entrevista. Nossa, eu adorei. Muito obrigada. Obrigado. E da próxima vez pode trazer algum docinho aí ou um quibe pra gente comer aqui também. Até ficar assim, nosso convite é aberto para vocês. Quando tiver a oportunidade de nos visitar, a gente vai ficar muito feliz também. Com certeza. Aí, mas eu prometo assim, deixar água na boca dos telespectadores. A gente próxima. mostra aqui e vai para o intervalo para comer. Tá bom. Muito obrigada, viu? E você que está em casa, eu agradeço você também. Não se esqueça, entre na nossa página facebook.com/programa Análise Direta. Você pode entrar lá, curtir, compartilhar, assistir várias edições do programa e a gente te espera lá, ok? Então um beijo e até a próxima. Tchau!